Então, você aí na sua casa, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos tirar este momento para agradecer ao Senhor, para render a Ele a honra e a glória, porque só Ele é digno de toda adoração. Feche os seus olhos nesta hora. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você neste momento. Senhor meu Deus, esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode colocar o primeiro hino para nós adorarmos ao Senhor. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
não desiste. Não desiste. Ele não desiste de você. Ele nunca vai desistir da sua vida. Nós muitas vezes deixamos o Senhor, mas Ele não desiste de nós. Ele te ama e Ele quer realizar uma grande obra na sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Pode soltar, Luiz. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu.
Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vamos agora ter a participação dos adolescentes com uma mensagem maravilhosa. Então eu quero convidar você a prestar atenção. Chama aí na sua casa, quem está ali no quarto, quem saiu para o quintal, quem está na sala, chama aí todo mundo para assistir. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente. Eles ensaiaram, assim, está uma bênção. Que vocês possam estar prestando atenção nesta mensagem. Vai ser maravilhoso. Pai Celeste, Ele tem, assim, nos reservado o melhor aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, cidade de São Pedro. Eu até estava rindo aqui com eles, tirei uma foto, depois vou compartilhar com vocês nos grupos da igreja. Eu falei que aqui está parecendo um estúdio de Hollywood. É verdade, amado. Olha, tem 2 câmeras, tem fio, tem computador, né? Tá assim uma benção pura. Vocês não têm nem ideia, viu? É tudo para a glória do Senhor. Nós estamos aí vendo o esforço de todos aí para apresentarem o melhor trabalho para vocês, uma live abençoada. Foi pedido aí para que vocês desativassem a rotação de tela, porque eles precisavam gravar com o celular na posição horizontal, assim, para que pegasse toda a frente aqui da igreja na hora do teatro. Então eles tiveram que deixar aqui tudo organizado, por isso foi pedido desta forma. Então, nesta live vai ser gravado desta forma. Por favor, desativem a rotação de tela, deixe o seu celular na posição horizontal, para que vocês possam assistir aí, né, de uma forma bem ampla, sem perder nenhuma cena. Amém? Estão preparados? Quero mandar aí um abraço. Olha, vai chamando aí, vai compartilhando, compartilha no Face, compartilha nos grupos aí da igreja. Os adolescentes e aí a equipe já vão se preparando. Eu quero mandar um abraço aqui para Margarete, que está assistindo, a Maria Santos, a Bia, deixa eu ver aqui quem mais está assistindo, Edjane, a Carol, a Renata, deixa eu ver aqui quem mais está assistindo. Não consegui voltar aqui nas mensagens. Vamos ver aqui quem mais. A Vivian. Oh, glória a Deus. Um abraço aí para todo mundo. A Ágata. Oh, glória a Deus. Amanhã, amados, nós temos a nossa live de Santa Ceia. A live de Santa Ceia vai começar às 18 horas. Então, não perca, se prepare. Vai ser assim tremendo, nós vamos estar aí celebrando a Santa Ceia do Senhor. Amanhã é o primeiro domingo, que vocês estejam aí se preparando. É um momento onde nós fazemos isso com um amor, com gratidão. Então se preparem para amanhã nós estarmos aí participando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Tudo preparado aí? Para o teatro? Então, vamos lá. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O nosso teatro vai ser baseado nessa passagem. E disse... Capítulo 15, versículo 11. Todo mundo achou? Todo mundo abriu aqui. Vamos lá, então. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades.
E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa um melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando a um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos, porque teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Partiu sem olhar para trás. O mundo chamou e cê foi tchau. As novinhas bebidas, narguilé. A esquina a 2 metros do seu quintal. Demorou, né? Pulou, vai pagar pra ver. No começo foi top, top, top. Só saía com as top, top, top. Toda a grana que entrava, gastava na night. Pagava rodada no shopping. Tava sempre cercado de amigo. Tava sempre cercado de amiga. Valorizado não pelo que era, e sim por aquilo que tinha. Os amigos sumiram, o que tinha acabou. Foi aí que lembrou de tudo que tinha e não valorizou. Em troca de uns momentos, quem te amava você desprezou. Toda escolha traz um resultado. A família sumiu, a vida te ensinou. Essa história tem se repetido. As pessoas se afastam de Deus, escolhendo não serem mais filhos, pra viver o que o mundo prometeu. Uns presos no álcool, são escravos do copo. O filho já tem 8 anos e faz 4 anos não vê o pai sóbrio. O amor que ele tinha, a bebida roubou. Seu filho não tem mais abraço. O pai chega em casa chapado, xingando. A família cansada se tranca no quarto. E o pecado dizendo: vai, mete o louco, vai, que vai. Até sua mulher achar outro cara e seu filho chamar outro homem de pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar ser pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser Cada pai. passo que dava, mais pra longe do pai você ia. Em busca da alegria que quanto mais longe cê tava, menos cê sentia. Pois teve na presença um dia, não tem como esquecer.
Pois quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. A distância não faz mais sentido. Tem saudade do pai. Essa história pro filho perdido. Quer voltar, então vai. Desde o dia que você partiu, o pai espera você voltar. Nessa história é você que sumiu. O pai não deixou de te amar. Teve motivo, mas não desistiu. Ele escolheu perdoar. Amor igual você nunca viu. Até procurou, impossível achar. Perto do pai o que você sentiu, não vai sentir em outro lugar. Fala pra mim o que você decidiu. O pai decidiu te abraçar. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Captaram a mensagem? O mundo pode oferecer para você muitos atrativos. O mundo pode até parecer legal, mas é só na presença de Jesus que nós temos alegria verdadeira. É só na presença de Jesus que nós encontramos vida plena e paz. Talvez você já tenha recebido tantas ofertas de passeios, noitadas, diversão, drogas, curtição. Talvez você se sentiu até balançado em aceitar, ficou pensando na sua vida, em como você tem vivido. Talvez você não tenha visto graça na sua vida ainda. Talvez você ainda esteja pensando que a sua vida é monótona. Talvez você esteja pensando que a sua vida não tem razão, não tem alegria. E você fica olhando para o mundo. Talvez você já tenha até aceitado em algum momento uma ida para o mundo, uma oportunidade de ter um contato com o mundo. Talvez você tenha achado até legal, mas volte para os braços do Pai. O filho pródigo nos dá, nesta parábola do filho pródigo, uma grande lição. Amados, o filho pródigo e o irmão dele, eles tinham tudo junto do pai. Tudo que eles precisavam, eles tinham junto do pai. Aquele pai era rico. Aquele pai, ele tinha gados. Aquele pai, quando o filho pede para ele o que era de direito dele e vai embora, eu fico imaginando a dor que aquele pai não sentiu. Imagine que ele estava querendo dar o melhor para os filhos e aquele filho quis sair, quis ir embora, quis aproveitar a vida, porque ele achou que o que ele tinha não estava sendo bom, ele não tinha contentamento, ele não tinha prazer naquela vida, ele não estava conseguindo enxergar o bem de Deus para com ele. E ele saiu, desperdiçou tudo que tinha. E veio uma grande fome. E ele não tinha o que comer. Resumindo, amados, ele se arrependeu de ter saído. Não tinha mais nada, ele perdeu tudo. Ele viu que o que o mundo ofereceu para ele não foi nada daquilo que ele imaginou. Igual nessa peça de teatro. Às vezes um jovem se desvia da igreja achando que o mundo vai lhe oferecer algo bom. E quando cai a ficha, ele percebe que ele já está mais enrolado do que tudo. Talvez nas drogas, no álcool, em coisas erradas. Talvez num relacionamento desgastado. E aí quando percebe, quer voltar, mas o diabo ele acusa. O diabo ele começa a acusar dizendo que não vai ter perdão,
que as pessoas vão olhar ele com os olhos tortos, que vão julgar ele. Talvez aquele filho também tenha pensado: meu pai não vai me querer receber, mas mesmo assim ele voltou, ele tomou a decisão certa. Nem que fosse para trabalhar como um dos empregados de seu pai, ele quis voltar. E quando ele volta, o pai lhe recebe de braços abertos. O pai lhe estende as mãos, manda preparar sandália, manda pôr um anel no dedo, manda matar uma das suas criações ali para fazer uma festa. Porque o pai se alegrou na volta daquele filho. Assim é quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Pai, volta para os caminhos do Senhor. Veja que aquele filho, ele teve uma experiência dura. O irmão dele não fez a mesma coisa que ele, não saiu, mas ele também tinha um problema. Ele também não tinha contentamento. Sabe por quê? Porque quando ele viu o irmão, o pródigo, voltar, ele questionou o pai. Mas olha, o meu irmão gastou tudo, fez tudo que era errado e ele volta e o Senhor o recebe. Eu sempre estive ao seu lado e o Senhor nunca me deu uma festa. Veja que ele também não compreendia o que Deus lhe tinha reservado naquela família. Tudo o que era do pai era dele. E o pai lhe disse: mas meu filho, você pode a qualquer momento, você poderia ter feito uma festa para você. Tudo que eu tenho é teu. E aquele filho não compreendia, tinha um coração, olhando para o irmão, um coração, vamos dizer, de desprezo, de raiva, né? Como que pode? Aí meu pai agora vai receber. E ali aquele pai, sabiamente, procura explicar para aquele filho que ele não precisava se sentir daquele jeito. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você até questione aqueles que fazem as coisas erradas, que voltam para Cristo e logo são abençoados. E talvez você há tanto tempo na presença de Deus não está vendo as bênçãos do Senhor. E você se pergunta: mas olha lá, aquele de lá viveu, fez tudo de errado, agora volta para a igreja dando uma de santinho e logo Deus lhe abençoa. Eu estou aqui há tanto tempo, venho na igreja em todos os cultos, dou meu dízimo, dou minha oferta, faço campanhas, faço propósitos. E cadê a minha bênção? Eu tenho pedido tanto a Deus. Amado, talvez você seja como aquele irmão do filho pródigo. Você ainda não compreendeu que tudo que é de Deus é teu. Ele é dono do ouro e da prata. Todas as bênçãos você pode desfrutar. Talvez você não esteja enxergando como aquele irmão o que Deus reservou para a sua vida. Você esteja esperando algo que não é para ser seu. E o que é para ser seu você não consegue enxergar. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o bem de Deus nas nossas vidas. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para que a gente não deseje o que está no mundo. O que está no mundo é passageiro. Talvez a gente muitas vezes passe por uma ansiedade, achando que a felicidade vai estar em alguma coisa, em alguma situação, em algum lugar, em alguma igreja, em alguma pessoa. Mas a felicidade não está em nada disso. A felicidade está em Jesus Cristo. Não importa a situação que você esteja passando, se você estiver com Jesus Cristo, a sua alegria vai ser plena e verdadeira. Se você estiver em Jesus Cristo, você não vai precisar desejar o que você não tem. Você não vai precisar querer o que o mundo pode te oferecer, porque em Jesus Cristo você vai compreender e ter plena satisfação de que o que você vive é o melhor de Deus para a sua vida.
Às vezes as pessoas vivem uma vida inteira insatisfeitas, achando que quando casar vão ser felizes, achando que quando comprar uma casa própria vai ser feliz, achando que quando tiver um filho que tanto deseja vai ser feliz, achando que quando conquistar aquele emprego, aquela posição no trabalho, aí vai ser feliz, que quando conseguir talvez um cargo na igreja, concluir algum sonho, projeto que colocou diante de Deus, aí ele vai ser feliz. A pessoa fica em busca da felicidade, quando a felicidade que Deus tem para mim, para você, é o hoje. As pessoas vivem com os olhos sempre no futuro e desperdiçam o hoje. Reclamam do passado, ficam sempre pensando no futuro e desperdiçam o agora. A Deus pertence o amanhã. Nós precisamos enxergar pelos olhos espirituais que o que Deus tem nos reservado para o dia de hoje é o melhor. Talvez hoje você murmurou acerca de alguma coisa, desejou o que você não tem. Não estou dizendo que você não pode criar sonhos e projetos, pode sim, mas não deve viver em função disso, porque o Senhor diz que a ansiedade atrapalha a gente de viver o sobrenatural de Deus hoje. Não devemos ter a nossa vida em função do futuro. Ele vai vir sim, devemos nos programar sim, mas devemos valorizar o hoje. Não devemos nos deixar levar por desejos ao ponto de ir buscar em outros lugares aquilo que você não está conseguindo enxergar, que está dentro da sua casa, que está dentro do seu trabalho, que está dentro da sua igreja. O que Deus lhe tem reservado é o melhor. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, ainda numa outra passagem da Bíblia, que está lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 em diante, diz assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Palavras de Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amados, Paulo era um homem de uma posição muito boa. Ele era um perseguidor dos servos de Deus. E quando ele se converteu, ele passou a ser perseguido e chegou a passar provações e necessidades. Mas ele aqui nos instrui que nós precisamos ter contentamento com o que a gente tem, para que a gente não viva uma vida de frustração. Há muitas pessoas frustradas, até mesmo no meio do povo de Deus. Pessoas que criam expectativas fora da sua realidade. Amados, mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Veja como Jesus viveu. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu pensava assim: se Deus me desse condições de eu ter o meu filho no hospital X. Não vou fazer propaganda não. Imagine aí o melhor hospital. Vocês sabem que lá em São Paulo tem uns hospitais para maternidade que são referência.
Eu tenho certeza que se eu tivesse meu filho num desses hospitais, eu tenho certeza que ia dar tudo certo. E aí a gente começa a colocar aquela expectativa. E aí a gente se depara com Cristo falando conosco, né? Eu não sei se algumas mamães já passaram por isso. Poxa vida, meu filho vai nascer pelo SUS mesmo. E Deus prepara, ainda na sua infinita misericórdia, um melhor atendimento, mesmo que seja pelo SUS, mesmo que seja pelo atendimento público, como Deus preparou para mim. Não tenho do que reclamar, onde eu ganhei tanto meu filho mais velho quanto o mais novo, foi no mesmo hospital. E aí, a gente para pensar, onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Como que ele veio? Todos estavam na expectativa de chegar, de vir um Messias coroado, de vir um Messias cheio de pompa, de glória, né? E quando Jesus chegou, nasceu numa manjedoura, criado, né, por uma família de maneira humilde, cresceu ensinando de maneira muito simples, confundindo os sábios e os cheios de entendimento. Olha a vida que Jesus viveu. Os olhos dele estavam voltados para o que havia de vir. Ele iria padecer, morrer, mas ele estava com aqueles olhos firmados nos céus. Ele retornaria para lá e levaria com ele todos aqueles que crescem, todos aqueles que recebessem ele como Senhor, Salvador, como um Messias, que o recebessem como Filho de Deus. E aí a gente, nos dias em que estamos, a gente murmura de tanta coisa. Estamos calçados. E muitas vezes a gente vê um jovem reclamando. Por quê? Esse tênis já vai fazer 1 ano que eu tenho ele. Eu queria um da marca tal. Eu queria um tênis novo. Ou a mulherada, né? Agora nem tanto, porque na pandemia ninguém está se importando com isso, porque ninguém sai de casa. Mas a gente sabe que quando tem uma festa, quando tem um lugar para ir, a mulherada abre o guarda-roupa e fala o quê? Não tenho nenhuma roupa para vestir, ô dó! Como se tivesse que andar nua, né? Eu não tenho nenhuma roupa para vestir. Ou minhas bolsas, tenho bolsa para sair. Meu sapato, tem lá 20 pares de sapato e diz, não tenho nenhum sapato para vestir com essa roupa. É ou não é, amados? É assim. A pessoa vive insatisfeita. A pessoa vive desejando mais e mais e mais e mais. Quando na verdade só uma coisa é importante. Que a gente dê graças pelo que a gente tem. Que a gente dê graças pelo par de sapato, pela roupa, pela casa. Que a gente dê graças pelo carro. Que a gente dê graças pela igreja. Às vezes a pessoa fica pensando, mas eu acho que eu não fui abençoada, porque, mas é porque a minha igreja aqui na cidade de São Pedro, é a igreja daquela pastora. Talvez se eu fosse lá na igreja daquele pastor, não vou falar o nome, tá? Mas aquele pastor que enche, né, milhares de pessoas dentro do templo, se eu fosse na igreja dele, eu tenho certeza que eu ia ser abençoada. O mesmo Deus que está lá, está aqui. Só que você não é a mesma pessoa. Você não está cheio da mesma fé. Os seus olhos estão em circunstâncias e situações, não está em Deus. Nossos olhos têm que estar em Deus. Nosso coração tem que estar no Senhor.
naquilo que Ele tem nos preparado e nos permitido viver. Que você possa aprender a ter contentamento, para não viver uma vida frustrada, para não desejar o que está no mundo, mas para viver em plenitude de vida e poder dizer como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer isso, mas precisa estar cheio do Espírito para compreender estas palavras. Há pessoas que se enganam com esse versículo, achando que pode fazer qualquer coisa, que pode ter qualquer coisa, que pode fazer de qualquer forma, porque pode tudo, e não é assim não, amado. Nós temos que viver na dependência de Deus, no temor do Senhor, em obediência à palavra. E o que nós podemos é sim passar pelo vale da glória, está na abundância da glória, está num leito de enfermidade da glória, está com saúde da glória. Comer feijão com arroz e ovo, aos que dizem glória a Deus porque amam, dar glória. Mas tem gente que não passa sem carne, mas se tiver que comer ovo também tem que dar glória. Se for pão com manteiga, dá glória. Se for pão com frios, né, sei lá, do mais gostoso talvez que você possa gostar, aí eu não sei, gosto é diferente, eu gosto pouco dessas coisas, gosto de uma ricota, né, irmã Elisanete, né, essa eu gosto, uma ricotinha bem temperada, alguma coisinha assim, e dar glória. Mas se não tiver a ricota, eu vou dar glória também. Vamos aprender a termos contentamento, para não nos tornarmos como o filho pródigo, que larga tudo porque acha que no mundo vai encontrar melhor. Ou sermos como o irmão do filho pródigo, que tem tudo e não desfruta de nada. Que você possa aprender com essa mensagem, no nome do Senhor Jesus. E eu vou orar por sua vida nesta hora. Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e bendito Pai, que palavra maravilhosa que o Senhor nos preparou. Verdadeiramente nós precisamos aprender a ter contentamento, a nos alegrar com o que o Senhor tem nos dado. Não viver em função, Senhor, daquilo que está por vir, deixando de viver o hoje. Ah, Senhor, isso não é o que o Senhor deseja, porque o Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, não devemos nos preocupar com o que havemos de vestir ou comer, porque o Senhor nos suprirá. Mas devemos viver o hoje, devemos, Senhor meu Deus, dar graças pelo hoje, viver, Senhor meu Deus, contemplando, Senhor, contemplando e desfrutando do que o Senhor nos permitiu viver hoje. Talvez hoje alguém tenha passado o dia inteiro, Senhor, murmurando, e não pôde nem contemplar como o céu estava lindo. Talvez hoje uma pessoa passou o tempo todo murmurando e não pôde contemplar o verde da mata, não pôde contemplar uma criança sorrindo, não pôde contemplar alguém estendendo a mão para ajudar o próximo. Às vezes, Senhor, o inimigo cega as vidas, Senhor, e elas não conseguem enxergar o bem que está próximo dela. A sua cama quentinha, com um cobertor que ela teve para se aquecer nesta noite, um banho quentinho. Talvez a pessoa entre, toma banho, sai e nem dá glória a Ti, porque tem uma água quente para tomar banho. Talvez a pessoa comeu murmurando porque não tinha mistura, ou porque não tinha um refrigerante ou um suco, e ficou ali reclamando e não deu glória, Senhor, pelo que teve na mesa. Pai, dá esta sabedoria aos Teus filhos.
para que não murmurem, para que não reclamem, mas que deem graças, que vejam o Senhor no simples do hoje. Ah, Senhor meu Deus, a singularidade do Senhor, a preciosidade do que o Senhor nos tem dado, o ar que temos para respirar. Oh, meu Pai, a família que o Senhor nos deu é bênção do Senhor, é presente do Senhor. A igreja que o Senhor nos deu é presente do Senhor. Ah, os irmãos que nós temos congregados juntos é presente, é família que o Senhor nos deu. Oh, meu Pai, abre os olhos espirituais dos teus filhos, Senhor, para que eles possam contemplar o bem do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de murmuração, de reclamação, e declaro que haja paz sobre cada vida que está assistindo essa live. Que o Senhor entre no lar de cada um e traga a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos agora fazer uma oração específica para a nossa pastora. A nossa pastora continua internada. Ela ficou, se não me falha a memória, 5 dias no quarto. E da segunda para terça, na segunda noite, como eu mandei no áudio para todos vocês, ela passou mal e precisou voltar para a UTI. Lá na UTI ela ainda continua. Ora precisa estar ligando o ventilador mecânico. Ora ela consegue ficar só com o BiPAP, que é um ventilador de apoio. Ora ela está bem, ora ela está mal. Amados, eu vou ser bem sincero com vocês. Além da luta que nós temos que lutar, né? Da nossa ter fé para continuar profetizando a restauração do seu corpo, a cura do seu corpo. Nós precisamos lutar. E eu peço a ajuda de vocês em oração, para que nós estejamos repreendendo as forças do mal nas regiões espirituais que estão agindo lá naquele hospital. O inimigo, ele tem grande fúria contra aqueles, vocês sabem, que fazem a vontade de Deus. Ele fica ao derredor buscando oportunidade para tragar. E ele fica muitas vezes usando de pessoas e situações para atingir os filhos de Deus. E o inimigo, ele tem usado de homens e de mulheres naquele lugar para afrontar o nosso Deus vivo. Amados, Deus pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Deus pode até ressuscitar morto, como fez com Lázaro. Mas nossa pastora está viva. Deus pode levantar ela agora e colocar ela sentada naquele leito de UTI. Deus pode, eu tenho convicção disso, amado. Mas Deus está trabalhando. Que eu e você possamos ser a mão de Deus, a boca de Deus, para profetizar sobre aquele hospital. Que ali seja feita a vontade de Deus. Que os anjos do Senhor guerreiem ali e combatam o bom combate para destruir as forças do mal que ali tentam agir. Amados, vocês sabem, nós já falamos, né, nos áudios, já falamos para a igreja, que a lesão que a pastora teve foi no tronco cerebral e os médicos disseram que era irreversível. Ou seja, que não tem saída, que não tem solução, que não tem como voltar a ser como era. E nós repreendemos essa malignidade, nós repreendemos esse diagnóstico médico, nós não aceitamos, porque nós sabemos que a última palavra vem de Deus. Existem
pessoas que estão lá, amados, médico, assistente, que o inimigo muitas vezes usa para dizer coisas que a gente fala, está repreendido em nome de Jesus. E nós temos rejeitado esta palavra. Amados, enquanto nós estamos declarando e profetizando bênção, tem pessoas declarando lá que não tem mais jeito, que não vai aguentar, que não vai sair. E os médicos até falam, olha, então se agarrem à fé de vocês, porque da nossa parte não tem mais o que fazer. Amados, eu tenho fé. Eu sei que você também tem. Eu sei que você, como eu, você crê num Deus que tudo pode. Num Deus altíssimo, que basta uma palavra dele. Eu não preciso nem estar lá, mas eu sempre tenho ido. Para colocar ali as minhas mãos e continuar declarando. Eu creio que todas as idas lá é para mostrar, não para mim, nem para a pastora, que a gente está vindo aqui orar, não, mas é para mostrar para eles, que nós cremos num Deus do impossível, que quanto mais eles derem sentença negativa, maior vai ser a glória de Deus manifesta na vida dela. É isto que eu vejo. Porque eles olham lá e pensam, acho que ficam pensando, esses crentes são malucos, a gente está dizendo e eles continuam crendo, profetizando e declarando. E a gente diz que isso não vai acontecer e aí acontece alguma coisa diferente, eles não conseguem explicar. Tem perguntas que a gente faz que eles não sabem responder. Deus está no controle. Nós vamos viver o sobrenatural. E eu quero que você nos ajude nessa oração. E que você na sua casa, quando no relógio de oração você for fazer a sua oração, que você ore para que o Senhor quebre as maldições, quebre as palavras contrárias, as sentenças malignas, que o Senhor converta o coração daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daquelas pessoas que lá trabalham, para que eles vejam que há Deus sobre a vida da nossa pastora e sobre as nossas vidas, de que ainda existe Deus e que Deus não está morto. Amém? Erga suas mãos e comece a orar. Junto comigo, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda palavra maligna vinda da boca de médicos seja quebrada nesta hora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos diagnóstico de morte, mas nós declaramos diagnóstico de vida, sentença de vida sobre a nossa pastora, porque eu bem sei em quem temos crido. Basta uma palavra sua, Senhor, e ela se levantará. E se ainda não se levantou, é porque o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor quer converter os corações daqueles médicos, para que eles vejam e saibam que há Deus nas nossas vidas, e que o Senhor não está morto, e que o Senhor não é uma história, o Senhor é real, o Senhor vive e ainda continua fazendo milagres. Eu quebro toda palavra maldita lançada contra a vida da tua serva. Eu repreendo toda a força do mal, todo o poder das trevas que conspira naquele lugar. Eu repreendo em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteja lá com a tua filha, Senhor, tocando todo o seu corpo, restaurando todos os seus órgãos, trazendo vida para o seu tronco cerebral, trazendo vida, Senhor, para as suas pernas, os seus braços, o seu rim, o seu fígado, coração, pulmão, todos os órgãos revivam, tenham vida, vida completa, vida abundante. Oh, em nome de Jesus, que é o tempo do Senhor. Assim eu declaro que ela levante, ande e glorifique ao Senhor ali dentro daquele lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, renova as forças da família, renova as forças do pastor Paulo, Senhor, renova as forças, Senhor, dos filhos, das noras, dos netos, Senhor, do teu povo que clama, que busca, que em jejum e campanha de oração tem permanecido firme.
buscando a tua presença e o teu poder para viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, nós juntos declaramos a vitória e a glória para o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu agradeço a Deus desde já por esta vitória. Eu tenho convicção de que o Senhor está no controle e Ele nos fará viver o sobrenatural. Ele nos fará viver um grande milagre. Eu creio, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, né? Nós temos visto e vivido os milagres de Deus nas nossas vidas. E este vai ser mais um milagre, mais um testemunho que nós, né, junto com a pastora, testificaremos em nome de Jesus. Amém? Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, antes de nós finalizarmos, chamar a Ju para vir aqui rapidinho. Ju, vem aqui rapidinho. A Ju é líder dos adolescentes e, através da pastora, da intercessão da igreja, a Ju com a família dela viveu o sobrenatural, né, Ju? Eu queria que a Ju desse um rápido testemunho acerca do milagre de cura que o Senhor operou na vida do filho dela, para que vocês tenham a sua fé edificada. O Senhor fez muitas maravilhas na vida de muitos aqui nesta igreja. Mas hoje, com a participação especial dos adolescentes, eu vou dar a oportunidade para a Ju falar acerca deste milagre. Amém? Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Eu vou compartilhar um pouco da nossa história. Há 3 anos atrás, o meu filho, que era uma criança saudável, que nunca tinha tido nada, começou a ficar doente, começou a ter febres, começou a sentir dor na perna e a gente acabou indo para o hospital e após algumas idas no hospital, eles resolveram fazer um exame de sangue, no qual mostrou que o Pietro estava com... O exame estava todo alterado. O Pietro tinha acabado de fazer 5 anos. E ali a gente já ficou internado no pronto-socorro, aqui em Santana de Parnaíba. No dia seguinte a gente foi transferido para o hospital de Itapevi. E aí foi feita uma série de exames. O Pietro, ele fazia diversos testes. Ele era furado 3, 4 vezes no dia. Ficava sob efeito de antibióticos fortíssimos. E mesmo assim não tinha retorno do que ele tinha. E por mais que eles fizessem exames, não descobriam o que o Pietro tinha. E aí, através de uma médica do hospital que ele estava internado, conseguiram uma vaga para ele fazer um exame chamado mielograma, lá no hospital do Morumbi, no hospital público. E aí, ele já fazia 22 dias que ele estava sem diagnóstico, e através desse exame, eles descobriram que o Pietro tinha uma doença rara, tinha desenvolvido uma doença rara, chamada linfostocitose hemafagocítica. Essa doença, a gente tem uma célula no corpo chamada macrófagos, e essa célula estava comendo as outras células do corpo dele. Nesse tempo, o Pietro já estava pesando 16 quilos. Meu filho parou de andar. Ele não conseguia mais ficar em pé. Voltou a tomar banho de banheira e totalmente debilitado. Ali a gente via que a morte batia na nossa porta todos os dias. Quem olhava o Pietro não dizia que ele ia sobreviver. O Pietro tomou sangue e aí os médicos chegaram pra gente e falaram: vocês vão subir pro 4º andar. O 4º andar, pastor, era o local chamado terminal. Lá era onde iam as crianças que já não tinham mais jeito. Ficavam em cuidados paliativos ou aqueles que estavam em situação mais grave. Pietro começou a fazer quimioterapia e, para honra e glória do Senhor, ele foi curado. E aí, o que os médicos davam 36 meses para ele se recuperar, o
Pietro, em 3 meses, voltou. Sem nenhuma sequela, sem nenhum tipo de anomalia. Os médicos olham para o Pietro e não sabem como aconteceu. Das crianças que a gente teve a oportunidade de conhecer, só o Pietro ficou vivo. Felizmente, a gente teve algumas perdas, né, de crianças que foram diagnosticadas com essa doença. E foi a mão de Deus. A pastora, quando ia, né, a pastora Simone teve a oportunidade de ir lá no hospital. A gente ficou 2 meses internados. E a pastora Paloma, quando a gente falava com ela, ela falava: ora, pastora, aconteceu isso. E chorando. E ela falou assim: vamos orar, a gente vai orar. E a gente trazia peças de roupa, a gente fazia campanha. E para honra e glória do Senhor Jesus, o Pietro está curado. E é um testemunho vivo do que a fé, do que a misericórdia de Deus pode fazer. Então, se alguém que estiver ouvindo isso, estiver passando por algum problema, se os médicos falaram que não tem mais jeito, que não tem o que fazer, que vai ficar com sequela, não acredita, porque a última palavra ela vem de Deus. Amém? Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. A última palavra vem de Deus. Obrigada, Ju. A gente acompanhou todo esse processo do Pietro e não foi fácil. É uma dor muito grande, a dor de um pai e de uma mãe. Ver um filho desenganado. É algo que não tem como comparar. Então, continuem crendo. O médico não fala por mal. O médico fala do que ele conhece. Ainda hoje eu comentava com a Cíntia, a nossa luta não é contra os médicos. Porque às vezes dá vontade de brigar, né? Não dá, Ju? Às vezes dá vontade de brigar com o médico. Mas o Senhor, acho que o Senhor não está entendendo, faz de novo o exame e a gente começa a querer brigar. E a gente não tem que brigar com o médico. É o papel deles, eles estudaram para isso. O que eles estão vendo ali é um papel que mostra para eles que acabou. Que não tem jeito, né? Que tem tantos dias de vida, ou que não vai viver, ou que vai ter sequelas. Mas a palavra de Deus diz que se nós crêssemos, nós íamos ver a glória de Deus. E nós cremos. E nós conhecemos o que esta palavra diz. E esta palavra diz que a última palavra vem de Deus. Esta palavra diz que se eu e você orarmos, nós veríamos, né, as vidas serem curadas. Nós vimos o Pietro ser curado. Nós vimos tantas outras pessoas aqui serem diagnosticada com morte, e Deus deu vida, e não vai ser diferente com a nossa pastora. Nós viveremos este milagre. Nós viveremos em nome de Jesus. Eu conto com as suas orações. Continuem orando para a glória de Deus. Esta vitória nós vamos alcançar. Amém? Amados, amanhã a live começa às 18 horas. Eu espero você aqui mais uma vez para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos encerrar essa live com o último hino. O Léo, o Luiz aí pode soltar este último hino e aí depois nós já estamos encerrando. Amém? Eu tenho andado tão triste, sorriso em mim já não existe. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo, estou aqui sozinho.
deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não te dei ouvidos. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, quero recomeçar. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração Que o amor te entregar, de Deus Pai, não te decepcionar. a graça Renova minha do nosso força. Senhor Jesus Cristo Quero viver uma e a nova doce vida. comunhão do Espírito Santo seja para todos sempre em nossos corações. Grande abraço para vocês e até amanhã na live das 18 horas. Deus abençoe.